E a união de Leila Pereira e Randolfo Landim em favor do fair play financeiro tá causando uma baita de uma polêmica. Eu não sei, essa conta não fecha. Não fecha. Tanto não fecha que tá cheio de clubes quebrados. Gente, o torcedor do Flamengo que tiver inveja do Corinthians tem que ser internado numa camisa de força, internado no hospício. Não tem o menor cabimento alguém que torce pelo Flamengo ou pelo Palmeiras tem inveja do Corinthians. Em breve, vamos dizer assim, a discutir algumas coisas que podem, vamos dizer assim, impactar também o Botafogo, né? Se a gente for ver o valor que o Botafogo investiu em aquisição de atletas esse ano, eu imagino que esse valor foi bem superior à receita do Botafogo do ano passado, por exemplo. Em entrevista ao jornalista Flávio Prado, Leila Pereira chuta o balde e detona gigante do futebol brasileiro. Vamos embora lá então ver o que a mídia esportiva anda falando desse assunto. Polêmica, hein? Leila Pereira, em entrevista ao nosso companheiro Flávio Prado, né? O Flávio Prado fez uma entrevista com a Leila Pereira no canal dele no YouTube, já divulgando aqui o canal do Flávio, merece muito. E a Leila Pereira, ela chutou o balde sobre a situação do fair play financeiro no Brasil, hein? E ela deu logo, tão dizendo aí que foi uma indireta, mas pra mim foi uma diretaça no Corinthians. A Leila Pereira deixou claro, eu acho injusto eu não contratar mais por buscar um equilíbrio financeiro, enquanto outros times que não pagam muitos jogadores em dia, que têm dívidas milionárias, saem contratando assim sem poder. Ou seja, a Leila Pereira falando isso, logo depois do Depay acertar com o Corinthians, foi um recado pro Corinthians, que é uma coisa que muita gente vem falando, como que o Corinthians acerta com o jogador, que acreditem, hein? Os números podem subir. A gente falou aqui, 2,5 milhões de reais por mês, seriam 70 milhões de reais por 28 meses de contrato. Mas parece que já podem ser 3 milhões de reais por mês que o Corinthians vai pagar pro Depay. Aí a Leila desabafou, a Leila falou nessa entrevista ao Flávio Prado, a gente vai mostrar esse trecho da Leila Pereira desabafando sobre essa situação, porque é a rivalidade, é a Leila entrando na canela do Corinthians com relação a essa situação. Vamos falar de fair play financeiro? É que é uma coisa muito séria, sabe? Porque aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade, mas isso tinha que ser obrigatório, porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Por quê? Porque eu não quero deixar de honrar meus compromissos com meus profissionais. Enquanto outros clubes contratam, não sei, como se não paga o salário do jogador, como que está adquirindo novos atletas. Eu não sei, essa conta não fecha. Tanto não fecha que tá cheio de clubes quebrados, não é? Teria que ser implementado um fair play financeiro, sabe? Isso é para a saúde do futebol brasileiro, sabe? E vou mais à frente. Eu acho que o presidente, ele tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos desmandos dentro do clube. Porque senão é fácil, Flávio. Eu torro uma fortuna no clube, saio e largo no colo do próximo presidente. Não, meu filho, você é responsável. Você vai pagar com seu patrimônio, sabe? Então, as leis deveriam ser mais rígidas com o futebol. E eu acho que tudo muito permissivo no futebol. Muito permissivo. Por isso que os clubes estão quebrados. Por isso. Isso tá na cara de todo mundo. Isso eu tô cansada de falar. Como que eu posso entrar aqui no Palmeiras com 4, 5 meses de salário atrasado dos meus atletas e eu adquirindo jogadores? Será que os jogadores não olham e falam, gente, ela não paga o meu salário e tá contratando? Como é que é isso? Sabe? Então, isso não entra na minha cabeça. E não deveria entrar na cabeça de ninguém. Mas entra por quê? Porque o presidente vai sair, ele é um imediatista, ele quer conquistar o próximo campeonato. Aí o torcedor fica felizinho, todo mundo bate palma. E no ano seguinte tá o clube estourado, que não tem dinheiro para absolutamente nada. Então deveria vir até de cima, viu? Da CBF uma determinação, não é, para que se implementasse um fair play financeiro, para que organizasse, não é, ajudasse a organizar as finanças desses clubes. E eu acho que o presidente tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos seus desmandos. Você pode ter certeza que a coisa começaria a andar numa linha mais reta. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros. Primeiro, eu quero fazer aqui um meia-culpa, né? Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar
o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegariam a tanto, mas eles conseguem. É impressionante. Então, você corintiano, que fala, você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador, que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. A informação que eu tenho é que ele vai receber uma quantidade X de dinheiro livres, que dá mais ou menos isso aí, ao longo do contrato. Tantos milhões de dólares livres, você faz a conta, bate mais ou menos nessa faixa aí. Como eu falei, aí eu acertei. Isso aí dá uns 2 Gabigol a mais. É isso aí mesmo, dá 2 Gabigol a mais. É o custo de um jogador como esse. É óbvio que a Leila Pereira tem razão, aliás. Tem 2 coisas que o pessoal do Palmeiras tem falado que está muito afinado com o que a gente defende há anos, muito antes do técnico chegar ao Brasil, o atual técnico do Palmeiras, e muito antes da Leila se meter no futebol. A gente fala isso há muitos anos, sei lá, eu devo falar isso há uns 20 anos, mais ou menos. Isso em mídia, televisão, internet, etc. A necessidade de você ter equilíbrio financeiro dos clubes e a questão do calendário, que é muito citada pelo técnico Abel Ferreira, também com propriedade. A gente fala disso há muito tempo. É bom saber que eles engrossam esse couro conosco. Quando eu falo conosco, é comigo, com outros vários jornalistas que também falam sobre isso há muito tempo. É claro que é injusto, é absurdo. É absurdo em todos os sentidos. Primeiro, você está contratando um jogador caríssimo, provavelmente o mais bem pago do futebol brasileiro a partir de então, quando você olha o noticiário e vê, Corinthians não paga o Ranieri do Cuiabá, Corinthians não pagou o Mateuzinho do Flamengo, Corinthians não pagou o atacante, o Pedro Raul, ao Toluca. Aí já teve a história do Félix Torres, o Rojas que saiu e tem que pagar não sei quantos milhões para ele, tá lá nos Estados Unidos. É uma quantidade interminável de notícias nesse sentido. E me impressiona, assim, mas o patrocinador vai pagar. Eu lembro que o patrocinador ia pagar o Paulinho também, né? Não pagou. Eu lembro também que o patrocinador do começo do ano, era o maior do Brasil, ia resolver todos os problemas do Corinthians, né? Parecia que saiu num escândalo nas páginas policiais, com histórias de laranja e tal. Esse patrocinador agora está no noticiário policial da semana também. E é incrível como tem torcedor que acredita nisso, que não entende que o que a gente fala aqui não é pro mal do Corinthians, é pelo bem do Corinthians e pelo bem do futebol brasileiro. Um clube de futebol, por maior que ele seja, ele pode quebrar, ele pode chegar a uma situação financeira de insolvência. E o Corinthians está caminhando numa direção extremamente perigosa, muito perigosa. E é claro que é injusto, isso é doping financeiro, gente. Você está usando um jogador que você não consegue pagar. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, ganhando finais em cima do Flamengo e do Corinthians, com um time que não podia pagar, tanto que explodiu logo depois. Veja as consequências. Agora voltou como SAF, e aí sempre lembrando, virou SAF. É um mundo maravilhoso enquanto o dono da SAF resolve investir. No momento que ele resolver não investir mais, que ele quiser se livrar do clube, você não tem nenhum poder de decisão. Você não vai eleger um novo presidente, você não pode se associar ao clube e votar para presidente. Não, o dono é o dono. O dono vale para o Botafogo, vale para o Cruzeiro, vale para o Vasco. O Vasco é uma situação diferente, que está no meio de um imbróglio, né? Mas para todos os times que têm um dono. Virou SAF, que é um dono. Aquele homem, aquele grupo econômico é dono do seu clube de coração. E o Corinthians não precisa disso, né? Muita gente acha até que a coisa está sendo feita de uma maneira que não vai ter jeito, que vai ter que virar SAF. Não dá para descartar essa possibilidade diante de um cenário como esse. Um jogador como o Depay, se ele custar para o Corinthians, não significa que ele vai ganhar esse dinheiro, né? Quando fala o custo mensal envolve impostos e outras taxas inerentes a uma contratação dessa magnitude. Se ele for realmente custar esse valor, como tudo indica que sim, ele vai custar ao Corinthians até o final de 2026 cerca de 14 milhões e 500 mil euros. O Corinthians não tem condições, gente, de fazer uma dívida dessa hoje. Mas o Corinthians é gigante, sim, mas a dívida é gigante também. Então esse é o problema. Por mais que o clube seja muito grande, tem uma grande torcida, não existe conta que feche nessa situação. E é injusto, sim, na competição com outros clubes. E o pior que o corintiano médio, que embarca nessa conversa, não percebe, é que o clube não ganha nada de relevante. Já vai para o quê? 7 anos, sem ganhar nada. Ganhou o Brasileiro 2017, até um título bem inesperado pelo momento que vivia o clube já naquela fase. De lá para cá o quê? Só o Campeonato Paulista, agora nem isso ganha. Eliminado por time pequeno, dentro de casa, em fase de classificação do Campeonato Estadual, não consegue chegar na final, vê o Palmeiras tricampeão do estado, bicampeão brasileiro. Por que será? O Palmeiras tem menos torcida que o Corinthians. Automaticamente tem um potencial de arrecadação menor do que o do Corinthians, tanto que no ano passado, mesmo sendo bicampeão brasileiro, o Palmeiras faturou menos que o Corinthians. Mas o Palmeiras tem mais dinheiro que o Corinthians, porque o Palmeiras não tem as dívidas do Corinthians. Então o Palmeiras consegue investir em boas equipes, na manutenção da sua comissão técnica, na manutenção dos seus bons jogadores, na contratação autossustentável de jogadores que ele pode pagar. Com
Coisa mínima. O Palmeiras não tem problema financeiro, gente. E não é por conta da patrocinadora, pura e simplesmente, não. É graças ao trabalho que o Paulo Nobre fez lá atrás. Houve, de fato, ali uma espécie de mecenato. Mas o Palmeiras, ele se reestruturou. E como é que o torcedor do Corinthians não percebe? Gente, se o Palmeiras consegue ser assim, se o Flamengo consegue ser assim, por que o Corinthians tem que ver dessa maneira? E aí vem outro aspecto que a gente pode falar sobre isso mais adiante, que é importante também, que a desinformação é muito grande nesse meio, nessas horas. Né? O Depay, ele é um ótimo atacante, ele em boa forma, num time minimamente organizado, ele pode sim decidir jogos, ele pode ser um cara importante até para evitar um rebaixamento do Corinthians, mas é um jogador com um longo histórico de lesões, especialmente na última temporada. Na última temporada, se você pegar o ano do futebol europeu, você tem os 365 dias do ano. Tirou um mês de férias, cai para 330 e pouco. Tem a pré-temporada, que é mais ou menos um mês, cai para os 300 dias, mais ou menos, 300 e pouquinho. Ele ficou fora por lesões musculares, em maioria, na temporada passada pelo Atlético de Madrid, de 146 dias. Isso dá quase metade da temporada. Ele ficou fora. Então pode ser um Rames Rodrigues do Corinthians. Ele estava sempre fora de forma, nunca estava em condição, pode ser. Então, assim, essa é uma possibilidade real. E por que ele está vindo para o Brasil? Uma das razões, ele vê o mercado se reduzir na Europa e consegue um salário, uma remuneração muito próxima do que ele ganharia lá, porque se ele não tem espaço no Atlético de Madrid, ele vai ganhar um pouco menos em clubes de menor escala dentro do futebol europeu. Até voltando para a Holanda, por exemplo, não vai ganhar o que ele ganha num time grande da Espanha. Então, ele vem para o Brasil, ganhar mais ou menos próximo do que ele teria condições de ganhar lá, mas é um jogador que tem também essa questão. Então, assim, é uma loucura isso aí, é uma loucura. E tem um torcedor bobo, tem um cara que escreveu pra mim, você está com inveja, porque eu sou Flamengo. Gente, o torcedor do Flamengo que tiver inveja do Corinthians tem que ser internado numa camisa de força, internado no hospício. Não tem o menor cabimento alguém que torce pelo Flamengo ou pelo Palmeiras tem inveja do Corinthians. Inveja de um clube que só não está falido porque é uma associação esportiva, que se fosse uma empresa já teria quebrado com uma dívida dessa magnitude. E é um absurdo o Corinthians estar nessa situação. O Corinthians não pode ficar nessa situação. Mas o movimento é feito ao contrário daquilo que deveria ser feito. E repito aqui, para quem pegou esse comentário no meio, realmente eu errei, peço até desculpas a todos. Eu achei que eles não seriam capazes, mas eles são capazes. Eles conseguem fazer aquilo que a gente acha impossível, que é uma maluquice a contratação de um jogador tão caro nesse momento da história do clube, da fase financeira do clube. E aí, rapaziada, que baita polêmica é essa, hein? Mas eu quero saber muito de vocês aqui nos comentários. Vocês aprovam a instalação do fair play financeiro aqui no Brasil? E a entrevista da Leila Pereira chutando balde, hein? Quero saber muito de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal.